Antes de a gente começar a detalhar cada exame que compreende a logoaudiometria, nós temos que falar de um item bem importante, que é o controle de intensidade da voz. Todo equipamento, todo audiômetro que realiza a logoaudiometria, ele vem com um aparelho, com um componente chamado Vumeter. O Vumeter ele é um controlador de intensidade da voz. Significa dizer o quê? Que quando você coloca uma intensidade para você falar com o indivíduo e ele te ouvir, você tem que respeitar os limites da sua intensidade vocal para que ela não ultrapasse aquela quantidade de som que está sendo reproduzida pelo aparelho. E como é que a gente vai fazer isso? Através do Vumeter. O Vumeter ele é bem didático e dinâmico, porque ele te mostra o controle da tua voz, a intensidade da tua voz baseado em cores, bem parecido com o semáforo. Vamos pensar no semáforo. O semáforo não é o verde, você pode passar, né, seguir. O amarelo, você tem que ter atenção, e o vermelho você tem que parar. A mesma coisa seria no Vumeter. Quando a cor, o verde, significa dizer que a sua intensidade de voz está adequada com a intensidade do aparelho, tá? Quando você fala e você observa que a sua voz está chegando aqui na cor amarela do Vumeter, significa dizer que você aumentou a sua intensidade vocal, e isso pode atrapalhar a percepção do paciente de entender a sua fala. E quando você olha para o Vumeter e ele está totalmente vermelho, significa dizer que automaticamente você precisa falar mais baixo, porque senão isso vai alterar o resultado do teu exame. Então, quando a gente está lá falando com um paciente no audiômetro, a gente tem que estar de olho no Vumeter, para que a nossa voz sempre esteja na área verde. Quando ela ultrapassa esses limites amarelo, e principalmente quando ela está no vermelho, além de a gente vai estar falando muito alto, em alguns momentos isso pode causar um incômodo grande para o paciente, ou então a gente pode estar dando pistas demais para a realização desse exame. Então a gente precisa sempre falar em uma intensidade que no Vumeter não ultrapasse o verde, ok? Baseado nisso, a gente vai falar do primeiro exame, que é o limiar de reconhecimento da fala. Quando a gente fala em limiar, significa dizer o quê? O mínimo, né? Limiar, o limite, o mínimo do que o paciente ouve. Reconhecimento é você ouvir e conseguir reproduzir o que foi falado, mesmo que esteja no teu limiar de audição. Então, o limiar de reconhecimento da fala, ele é o nível mínimo de intensidade na qual o indivíduo, o paciente, consegue identificar 50% do sinal de fala, ou seja, entender e repetir corretamente as palavras que serão apresentadas a ele. Em todos os exames de logoaudiometria, tanto de discriminação quanto de inteligibilidade, a técnica que vai ser utilizada vai ser a de repetição. Eu sou avaliadora, eu falo uma palavra e o paciente, ele tem que repetir esta mesma palavra, ok? A técnica, se é intensidade fixa ou em intensidade diminuindo de altura, vai depender da técnica que a gente vai utilizar. Então, o limiar de reconhecimento da fala, ele corrobora, ele confirma os limiares de audiometria tonal baseado na média tritonal de fala, que é 500, 1000 e 2000 Hz, tá bom?
Quais são as palavras que vão ser utilizadas para o exame limiar de reconhecimento da fala, LRF? Serão palavras trissílabos e palavras polissílabos. Por quê? Porque o exame, ele começa em uma intensidade alta e ele é diminuído de intensidade a cada palavra reconhecida pelo paciente, até que se chegue no limiar do paciente. Só que intensidades altas, todo mundo consegue repetir palavras, né? Palavras grandes ou palavras pequenas. Só que quando chega no limiar de reconhecimento da fala, palavras, por exemplo, monossílabos, que só possuem uma sílaba, são muito difíceis de serem reconhecidas. Então, o exame de LRF, ele vai ser usado palavras trissílabos e polissílabos justamente para facilitar o reconhecimento da fala do paciente quando chegar no limiar de audição desse indivíduo. Então, pense que, por exemplo, se você tem aí uma média tritonal, né? Somou a frequência de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, somou, aí o resultado dividiu por 3, a tua média foi 10 decibéis. Reconhecer uma fala em 10 decibéis é difícil, porque a tua intensidade mínima de audição, né? Então, por exemplo, você chega lá e fala em 10 decibéis, cavalo, a pessoa ela pode repetir ou não. Então, por isso que no limiar de reconhecimento da fala, ele considera que esse limiar, ele tem que identificar apenas 50% do sinal de fala. O que é 50% do sinal? Não pode ser uma, né? Porque 50% de uma seria o que? Meio, mas não existe meia palavra trissílabo. Então, nós vamos falar uma quantidade de palavras trissílabos e dessa quantidade total, ele precisa falar 50% dessa quantidade. Vamos aqui mais para frente. Observem que as palavras do limiar de reconhecimento da fala são palavras do cotidiano do indivíduo, ó. Ainda, banana, cabelo, caneta, cidade, criança, ideia, militar, janeiro, escola, presente, governo. Tem pelo menos umas 3 ou 4 tabelas dessa. Tem pipoca, batata, tomate, jacaré, sapato, ok? Palavras mais fáceis, palavras mais difíceis, mas que são do conhecimento de todos. Esse slide aqui, gente, eu não vou explicar ele nesse momento, porque ele fala um pouco da avaliação audiológica em crianças, que não é o objeto do nosso estudo. Isso é um exemplo que eu gosto de dar, mas como a gente vai estar em sala de aula, então eu vou passar esse slide aqui, tá bom? Na logoaudiometria, nós podemos utilizar a palavra espontânea, né? Você liga lá o aparelho e aí muda no audiômetro para microfone. Só que em todo audiômetro, tu tem a opção de fazer a logoaudiometria de forma espontânea, como eu estou conversando agora com vocês, mas vocês também podem fazer uma logoaudiometria com uma gravação de voz, né? Você utiliza as palavras gravadas. Normalmente essas palavras você compra ela, o áudio você compra ela, né? Porque ela precisa ter um padrão de utilização, um padrão de gravação. E aí você coloca lá ligado ao seu computador e o paciente ele ouve essas palavras. Normalmente quem usa a gravação em logoaudiometria são pesquisadores, faculdades que fazem pesquisa de controle, né, em alguns pacientes para determinadas situações. Mas você também pode utilizar na sua prática clínica a gravação em logoaudiometria. A gravação ela acaba aumentando o tempo da tua avaliação. E dependendo da tua quantidade de pacientes, isso pode ser ruim,
né? Mas, no entanto, ela é muito mais fidedigna em termos de articulação, em termos de clareza da voz, ok? Deixa eu ver aqui outro. Método de aplicação do teste eu já vou deixar para o nosso próximo vídeo, tá bom?